Boa noite a todos. E não jantaram ainda, né? Vamos de novo? Boa noite. Agora melhorou. Né, Valentina? Agora sim, né? Gente, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para vir buscar paz e serenidade nesse local maravilhoso. Vamos fechando os nossos olhos nesse momento, elevando nossos pensamentos aos céus, mentalizando Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe, Jesus nosso Mestre, que enviem seus mentores espirituais para que possam nos direcionar e nos iluminar em mais uma noite de trabalho aqui no centro. Peço a todos que envolvam com muito carinho o seu Nelson, que irá fazer a abertura dos trabalhos dessa noite. E assim, boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja presente nesse recinto, envolvendo todos aqui presentes, encarnados e desencarnados nessa luz. E assim, meditando as palavras do Mestre, vamos navegando nossos pensamentos nas águas tranquilas e serenas do Evangelho, meditando aquelas palavras sinceras do Mestre. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. E assim vai toda a bem-aventurança, o Sermão do Monte, que é o grande ensinamento do Evangelho para todos nós. Só o Sermão do Monte traz o importante para a nossa vida. E, logicamente, na noite de hoje, nós vamos pedir ao plano maior a permissão dessa pleia de espíritos, trabalhadores, associados, que derrame esses fluidos benéficos nesse lar, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados, envolvendo num azul brilhante todo o sistema. E assim, nós vamos, nesse momento, pedindo ao Pai a permissão de seus tarefeiros que possam estar presentes, envolvendo a todos nós. E nós vamos envolvendo o Hildes, que vai nos conduzir na prece inicial. Querido Mestre, doce Jesus, guia nossos passos em sua luz. Eterno amigo da perfeição, guarda contigo o nosso coração. Que assim seja, meu Pai, graças a Deus. Que assim seja e assim dá início à reunião da noite. Que assim seja. Nesse clima de paz e serenidade também, nós vamos envolvendo o nosso irmão Sidney, que irá fazer a leitura de abertura dos trabalhos da noite. Aleatório? Boa noite a todos. A casa está bem legal hoje. Estamos com convidados. Vamos ler ao acaso aqui o livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, lição 108, com preparação do ambiente. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Coríntios 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases, aparentemente inexpressivas, arrojadas da nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal.
Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acutela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-te no destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Bom, a lição precisa ser lida, relida diversas vezes, e cada vez que nós entendermos um pouco de fermento, é para toda hora. É um pouco de fermento dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso emprego e com nós mesmos. A todo momento nós temos que vigiar as nossas palavras, os nossos pensamentos e colocar um pouco de fermento nisso. Nós temos sempre que melhorar. Sempre esse fermento está em nossas mãos. A massa é o resultado final. E o fermento está em nossas mãos a todo momento. Então, o que essa leitura nos traz? A nossa responsabilidade com as palavras. Nossa responsabilidade em uma comunicação com o outro, de não deixar a pessoa sair de uma conversa pior do que ela entrou. Procurar sempre, quando sairmos de uma conversa, ter a certeza que aquela pessoa que está interagindo conosco, ela possa, no mínimo, sair melhor do que ela entrou. Fazendo isso, a gente vai estar fermentando a massa todos os dias. E à noite, ao descansar, nós temos que fermentar a nossa própria massa, através da prece, da oração, nosso contato com a espiritualidade, com os nossos anjos guardiões. Então, bom evangelho a todos, que vocês possam aproveitar hoje, amém? Esse momento especial. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney. Bom, sem mais delongas, esse grande amigo nosso, não precisa de apresentação, são muitos e muitos anos de estrada, né, seu Bonfim? Vamos envolvendo o nosso grande amigo Bonfim, grande amigo antigo da casa aqui, que irá abordar o tema hoje para a gente, a perda de entes queridos, perda de pessoas amadas. Um tema muito difícil para todo mundo e ótima palestra, que seja bem esclarecedora, aproveite. Nós iremos aproveitar. Seja bem-vindo. Sua aguinha. Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz, muita tranquilidade. Luto. No meio espírita, geralmente fala para não darmos os pêsames, não é isso? Porque a partir do momento que nós conhecemos um pouquinho a doutrina, nós vamos perceber que nós somos espíritos eternos, que muitas vezes essa perda é temporária. Os nossos irmãos, muitas vezes encarnados conosco aqui agora, são irmãos espirituais, não só fisicamente, não só de carne, mas são irmãos que já estão conosco há muito tempo. Então, nosso aproveitamento quando a doutrina nos ensina é justamente para nós, a cada dia, nos conscientizarmos da espiritualidade. Jesus nos mostrou isso a todo instante, a toda hora. Ele queria que nós nos conscientizássemos da nossa vida eterna. Isso, porque perdas são muitas que nós temos aqui agora. E nós muitas vezes sentimos muito, principalmente de quem vai embora no luto. A gente amava tanto aquela pessoa, por que Deus fez isso? Por que ela foi embora antes da hora? Tem muitos de nós queríamos ir antes daquela pessoa. Por que ela foi embora? Ela representava muito para nós. Mas nós sabemos que tudo
que nós passamos aqui é temporário. Tudo é temporário. E nós, às vezes, convivemos com algumas pessoas que é só para nós aprendermos algumas coisas com aquela pessoa. Elas nos ensinou ética, moral, elas nos ensinou a caminhar, nos ensinou a falar, nos ensinou muito nós a buscarmos as coisas boas. Mas passou do lado de lá. Tem pessoas que ficam muito tempo se lamentando. E lá na espiritualidade eles sempre falam para que nós nos conscientizemos de que era a hora da partida daquela pessoa. A gente sente uma dor enorme, mas cabe a cada um de nós nos conscientizarmos da passagem dela, da importância que ela foi na nossa vida, a importância dela para a nossa vida. Só que nós não devemos nos apegarmos a ela dessa forma, porque muitas vezes o espírito lá desencarnado, ele quer só as nossas preces, ele não quer as nossas lamentações, ele não quer o nosso choro, ele quer que a gente emane para ele energias boas, com saudades boas, não com choro. E nós muitas vezes só choramos. E atraímos para nós o quê? Nem sempre aquela energia boa daquela pessoa. Nós vamos atrair para nós tristezas. Essas tristezas que faz com que a gente fica muitas vezes prostrado. Tem gente que depois que um ente querido vai embora, ela não quer fazer mais nada na vida, porque aquela pessoa representava tudo para ela. Mas a vida é dela, e a vida daquela pessoa é daquela pessoa. E nós estamos aqui para evoluirmos, para nós crescermos, e cabe a cada um de nós termos essa conscientização. A doutrina espírita é luz para nós, é muita luz, nos esclarecendo sobre isso, que foi só simplesmente uma passagem com aquela pessoa, e agora a gente se conscientiza do que é que nós temos que fazer com a nossa vida. Se aquela pessoa representava para nós, sabe, a representação dela para nós, na nossa vida. Tem gente que se une com outro pelo lado folgado do financeiro. Tem gente que se liga com outro, né, de forma afetiva, muito profunda, prendendo a outra pessoa, escravizando a outra pessoa sobre os seus caprichos. E a gente não percebe isso, nós não percebemos isso. Está na hora de nós percebermos que nós queremos aquela pessoa porque era útil para nós, porque ela representava alguma coisa para nós. E que a doutrina nos ensina é nós criarmos amor aqui, e não esquecermos que aquele que foi, ele também sente saudade, ele sente muita saudade, e nós sentimos muita saudade, mas não é para nós ficarmos prostrados, não é para nós nos encolhermos, é para nós continuarmos aquele projeto que nós tínhamos com aquela pessoa, aprendermos a dignidade, o respeito pelo nosso semelhante. É isso que nós estamos aqui para isso. Porque às vezes quando a gente se desapega, quando a gente perde uma pessoa, que nós vamos perceber o valor que ela tinha para nós. Só depois que ela se vai, a importância que ela tinha. Nossa, mas ela se implicava muito comigo, se implicava demais comigo. Desde pequeno ela sempre estava me chamando a atenção para as coisas que eu fazia. E eu fui criando muitas vezes um rancinho com aquela pessoa. Ela é muito brava, essa minha mãe é muito brava. Tudo que eu fazia, ela me corrigia para que eu fizesse de uma outra forma. Quantas vezes eu não fiz coisas erradas? Quantas vezes eu não judiei de animais na frente dela e ela via, me corrigia? Quantas vezes eu não prejudiquei o vizinho lá, né? Jogando pedra no telhado, no vidro, essas coisas todas? Quantas vezes eu não fiz isso? E ela chegava lá, me corrigia e às vezes até eu apanhava. Na frente dos outros ela me tratava com o maior carinho, respeito, sem raiar comigo na frente dos outros. Mas longe de mim, longe dessas pessoas, ela justamente me corrigia.
Às vezes eu apanhava. Na escola, muitas vezes, quantas vezes eu não queria estudar? Quantas vezes eu não prestava atenção? Chegava em casa, vinha um recadinho da professora. Aí eu também apanhava. Então eu achava a minha mãe muitas vezes ruim. E agora, no que ela falece, no que ela vai embora, no que ela desencarna, eu fico naquele chororô tremendo que nem sei explicar. Porque é um sentimento que a gente não sabe explicar, gente. O sentimento de perda é um sentimento muito profundo, que muitas vezes a gente não sabe explicar. A gente muitas vezes perde até a razão com aquele sentimento. A gente tem atitudes, comportamentos terríveis. Tem gente que fica outra pessoa. Se não passar no psicólogo, se não passar para tomar uns passes, ela não fica melhor. Não é que aquele espírito que foi está influenciando ela. Não. Ela que se influencia pela perda. E está na hora de nós aprendermos isso. A doutrina é bem clara sobre isso. Nós deixarmos todos livres. Nós não sabemos para onde aquela pessoa foi. Nós não temos nem noção. Será que ela tinha a mesma noção de espiritualidade que nós temos? Ao desencarnar, para onde que ela foi? Nós sabemos que tem vários núcleos à volta do planeta Terra, acolhendo as pessoas desencarnadas. E pior que tem umas pessoas que quer que aquele desencarnado venha falar para ela assim: onde que você guardou o dinheiro? Onde que está o dinheiro que você guardou? Quer saber da herança? Onde que você guardou aquele dinheiro? Então a gente não percebe isso, mas tudo isso de repente vem em nós e nem nós sabemos que é isso. Que nós ainda somos muito egoístas, nós somos muito orgulhosos e muitas vezes a gente tem deslizes terríveis, que vai lá atrás daquele que desencarnou e exigindo dele 1000 coisas. Tem gente que vem no centro espírita para saber, é sério, gente, do que desencarnou, onde ele deixou tal documento, onde ele deixou tal coisa, o que realmente ele tinha. Vocês acreditam que tem gente que vem ao centro espírita para saber isso? E nem sempre a espiritualidade pode falar. Porque tudo isso, essas coisas acontecem para que a gente se modifique aqui. E quantos de nós muitas vezes falamos mal daquele que desencarnou? Fulano era problema. Gente, isso afeta o ser desencarnado. Se ele já não saiu bem daqui, imagine na espiritualidade como é que ele se encontra. Então está na hora de nós aprendermos a vibrarmos de forma completamente diferente. Com amor, com perdão, com respeito. Todos os dias, quando a gente acordar, lembrar daquela pessoa, fazer uma oração. Se você se sente perturbado muitas vezes com a perda daquela pessoa, faça uma oração. Porque nós temos dentro de nós, muitas vezes nós nos sentimos culpados. Nós sentimos culpa de não ter feito aquilo pelaquela pessoa, de não ter ajudado aquela pessoa, de termos sido egoísta com aquela pessoa. E aquilo bate em nós. Por isso que fica, sabe, aquele choro, aquele negócio travado aqui no nosso peito. Então vamos fazer em vida, o melhor que nós pudermos, até para os nossos supostos inimigos, porque muitas vezes o vínculo familiar, a gente sabe que tem muitos conflitos, é o perdão aqui e agora. Está lá que Jesus disse: antes de fazer sua oferta a Deus, vá e reconcilia com teu. Eu estou sozinho, se eu desencarnei, eu estou sozinho. Vá e reconcilia-te com teu semelhante. É aqui, gente. É aqui, agora. Fazer o melhor possível. Que nós temos uns parentinhos difíceis, nós temos. Nós temos uns parentes muito difíceis. É mãe difícil, toda complicada com a cabeça dela. É pai complicado, entendeu? Que só dá vexame. Filhos que só traz problema. A gente queria tanto que o filho nosso se formasse, virasse alguma coisa, de repente ele não vira, ele vira um problema para nós.
Mas é justamente esses problemas que nós temos que aprender com esses problemas uma conduta nova. Às vezes os nossos filhos problemáticos faz com que a gente tenha uma conduta completamente diferente. Tinha lá uma vez, eu fui que nós espíritas às vezes é convidado até para enterro, sabe? Para fazer uma oração de enterro, a gente acontece essas coisas. Então eu fui nesse enterro e de repente aquele rapaz jovem, desesperado em cima do caixão do pai, ele chorava, batia. Por que você não esperou? Eu, indignado, né? E só ele chorando assim, desesperado em cima do caixão. Aí eu fui saber da história, né? Por que aquele desespero dele? Por que você não esperou mais um pouquinho? Eu estava melhorando, estou melhorando, mas bem assim em cima do caixão. Aí eu fui saber da história. Ele é um filho que deu muito problema com o pai com drogas. Imagine o pai pegando no pé dele constantemente, né? Sobre isso, para a sociedade, essas coisas todas. E ele não melhorava. Então, quando ele viu o pai morto, ele queria mostrar para o pai que ele estava conseguindo se libertar das drogas, estava conseguindo trabalhar, estava conseguindo ser útil. E não ia mais dar trabalho para o pai. Esse era o desespero dele, do pai ter ido embora antes. A agonia dele era muito grande. Era muito grande. Depois dessa passagem, ele começou a frequentar o budismo. Virou outra pessoa, gente. Só depois da morte do pai que ele conseguiu ir para o budismo, largar as drogas, conseguiu constituir uma família. Às vezes precisa um partir, né, para dar exemplo para outra pessoa, porque às vezes a gente pega no pé. Nós como pai, nós pegamos muito no pé, e às vezes o outro não aguenta. Então por isso que a doutrina nos ensina constantemente para nós termos um olhar diferente para com as pessoas, porque cada filho é de um jeito, porque são seres completamente diferentes. Nós estamos todos juntos dentro de uma família para aprendermos uns com os outros. Não precisamos ser exemplos exímios igual a Jesus, mas pelo menos que tenhamos uma postura diferente, que a gente consiga conduzir a nossa família da melhor forma possível, porque essa família aqui agora, nesse instante, é fruto de tudo aquilo que nós plantamos. A gente está resgatando simplesmente isso. Nós estamos resgatando nossa família. E como é que eu estou tratando essas pessoas agora? Ah, esse é inútil, aquele lá é desse jeito, aquele... Gente, isso tudo afasta. Afasta, espanta as pessoas. E depois não adianta nós chorarmos, nos lamentarmos a perda do desencarne. Não adianta nós ficarmos lamentando, porque de repente aquele espírito foi para um lugar completamente do que a gente imagina. Nós aqui temos ideia mais do nosso lar, mas existem tantos lugares acolhendo criaturas que a gente não imagina. Tem plantões socorristas na espiritualidade de todos os tipos, para todo tipo de problema. Tem para o avarento, né? Tem para o egoísta, tem para o invejoso. Às vezes a gente vai para um lugar para aprendermos a lidarmos conosco mesmo. A primeira pessoa a nós lidarmos é conosco mesmo, e a gente não percebe. A doutrina está aí justamente para quê? Nos consolar. Está para nos consolar. E quando a gente conhece a doutrina, gente, tem lá no livro dos Espíritos, né, as leis morais. Quando a gente lê aquilo, a gente percebe o quanto que a gente tem que trabalhar na nossa pessoa, o quanto que a gente tem que se trabalhar para vivermos felizes, porque para nós constantemente a gente sente falta de tudo. Não falta nada para nós, e a gente coloca que falta tudo. Nós colocamos isso na nossa vida, e quando a gente coloca que falta tudo, nós estamos doentes, porque não falta nada.
Não falta absolutamente nada. A gente está vendo agora que veio essa pandemia aqui agora. Para quê? É um alerta, gente. É um alerta para todos nós. Quanta gente desencarnando. E todo mundo preocupado, mas por que tanto desencarno? Deus não está vendo? Gente, é o processo do planeta. É um momento de transição. Será que a gente consegue entender isso? É um momento que juntou as pessoas, têm que se unirem agora. Muitos perderam o emprego, não conseguem nem sustentar a própria casa. Foi lá para a casa dos pais e não suportava os pais. E de repente o pai está ajudando. Então ele tem que ter compreensão, tem que ter entendimento, tem que, sabe, aprender a se harmonizar. Amar o próximo como a ti mesmo. Estão lá essas pessoas para se harmonizarem, para sentir esse clima de família, o respeito. Então nós damos muito trabalho para nós. Nós damos muito trabalho para nós. Se nós falássemos assim, cada um de nós, Pai, cuida de mim, só, simplesmente isso, quando nós acordássemos, não deixa eu fazer nada de errado com o meu próximo, porque nós temos de reparar depois. Nós vamos reparar depois. Seja uma palavra, seja uma atitude, comportamento nosso com aquela pessoa, nós vamos responder por tudo isso. Então cabe a cada um de nós começar a nos olhar de forma diferente. Somos espíritos eternos. Morrer nós não morreremos nunca. Então o que você está fazendo com você, se você não morre? Você é raivosinho? Você é nervosinho? Você é chatinho? Nossa, eu gosto de ser assim. Eu gosto de ter essa fama de mal. Quando eu chego em casa, todo mundo se afasta, todo mundo vai embora. Eu gosto de ter essa fama de mal. Tem gente que adora ser assim. Eu adoro ser desse jeito. Gente, se reconcilia-te com você mesmo. É a primeira coisa. É a gente não ter culpa de absolutamente nada. Fazer o melhor possível para nós, porque quando nós estamos bem, a gente trata todo mundo à nossa volta da melhor forma possível. Não importa quem seja o outro. Ajude sem esperar nada em troca. Porque depois de morto, não adianta você levar a flor lá, não. Porque muitas vezes aquele morto não está lá, não. Ele não está mais lá. Ele fica aqui e aqui na sua cabeça. Aqui e aqui. E aí, como é que você tira isso? Como é que você vai tirar isso? A doutrina nos ensina. Oração constante, perdão constantemente nós pedimos. Quando a gente aprende a fazer isso, a gente vai se libertando. Chama libertação. Ele desencarnou, ele passou para o outro lado, mas estou dando a liberdade para ele. Não, mas era meu marido, ele era meu querido, ele fazia tudo por mim, né? Ele que fazia com que eu era feliz. Você não vai deixar de ser feliz. Você não pode deixar de ser feliz, porque ele está do outro lado, ele está te vendo, ele quer que você continue feliz. Ele quer que você continue feliz, mas é você que tem que trabalhar isso dentro de você. A felicidade começa dentro de você. Se nós somos filhos de Deus, gente, semelhante, né? Filho dele, semelhante, já nos deu tudo. Nós temos tudo dentro de nós. Sentir falta, não, é egoísmo da nossa parte. Aquela pessoa foi, que era o momento dela. Passou para o outro lado, era o momento dela. Mas eu tenho que trabalhar na minha pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. E às vezes a pessoa vai embora, sabe, o bem vai embora por uma necessidade do nosso crescimento. Às vezes o bem nos abandona, é a mesma coisa que um luto, né? Ele vai embora, é a mesma coisa que um luto. A dor é a mesma. Mas por que ele foi embora? Muitas vezes pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Então cabe a cada um de nós começar a mudar alguma coisa. Aí tem gente que vai, casa 2, 3, 4, 5 vezes. Poxa, eu não consegui achar minha alma gêmea. Consegui achar minha alma gêmea. Caramba, se sua alma gêmea foi igual a você, você não vai achar nunca.
Porque ninguém te aguenta. Ninguém te aguenta, ninguém te suporta. Então é a mudança interna. Às vezes quando a gente perde alguém, quando alguém vai embora, aquela pessoa está nos dando livramento, libertação. E a gente não percebe. Nós não notamos isso. Conheço outra pessoa que enquanto vivia com aquele marido, era trazida ali nas rédeas. Sabe assim, rédeas curtas? Apanhava todo dia, quase todo dia apanhava. Aquela criatura apanhava quase todo dia do marido. E ficava calada. Por causa dos filhos, ela não fazia nada. Não fazia absolutamente nada. Aí ele desencarnou. O desespero foi grande, porque ele era o provedor. Ele era o provedor, ela não trabalhava. Ele tirou ela do emprego para não ter contato com absolutamente ninguém. Ele era o provedor. Ele no desencarne, logicamente deixou a aposentadoria. Enquanto ela vivia com ele, era uma vida de regramento total, em todos os sentidos. Sabe? Não ia passear, não ia ao teatro, não ia ao cinema, não podia fazer absolutamente nada, não comprava uma roupa nova, não fazia absolutamente nada. Depois do desencarne, quando ela pegou o dinheiro, quando ela começou a pegar o dinheiro, entrou para a doutrina espírita, não é porque ela entrou para a doutrina espírita, ela foi procurar ajuda, porque ela estava sentindo muito, foi procurar ajuda. Ela foi buscar ajuda. Ela se libertou daquela prisão do vai faltar isso, vai faltar aquilo, eu não vou conseguir conduzir mais a família, essas coisas todas. Vocês não acreditam, essa pessoa do dia para a noite virou até presidente de centro espírita. Tá bom? Porque ela conseguiu administrar as coisas da melhor forma possível, o outro atrapalhava. A outra pessoa atrapalhava ela. E nem ela percebia. Ela queria estudar, queria fazer uma série de coisas, né? Ela fazia as coisas de casa e depois queria estudar, fazer alguma coisa, ele não permitia nada. Depois do desencarne, com aquele pouco dinheiro, ela conseguiu construir uma bela casa, saindo daquele lugar e uma outra pessoa. Só que ela fala, casar não. Casar não. Casar não. Casar não caso mais. Então, gente, todo afastamento tem alguma coisa para passar para alguém. Às vezes não é para nós, mas é para uma outra pessoa. É para uma outra pessoa. Como é importante nós termos essa conscientização. Dizer que a gente não deve chorar por uma pessoa que morreu, nós espíritas podemos chorar sim. Nós podemos lamentar por aquela pessoa ter partido, sim. Mas que não passe de 5 semanas. Se passou de 5 semanas, você já está começando a ficar pirado, obsediado, redondamente enganado. Então vamos acordar para isso. Vamos chorar, chore à vontade, descarregue, mas caia na real. E a nossa real é o quê? Somos espíritos eternos. Aquele que partiu é porque estava na hora de partir. Seja de que forma for. E o momento atual, nosso hoje, quando a gente assiste televisão, a gente só vê falar de Covid para lá, Covid para cá, vacina para lá, vacina para cá, brigando por isso. A gente vê as pessoas egoístas, explorando os outros, muitos explorando, uma coisa que custava 5, hoje está custando 15, 20, e aí por diante. É um momento que estamos passando de dificuldade muito grande, e vamos passar mais ainda, porque as pessoas ainda não se conscientizaram, né, o que é essa pandemia. Ela está atingindo o bolso, né, psiquismo das pessoas, tudo. Então nós estamos tendo uma perda muito grande, de pessoas, de coisas, e o futuro vai ser pior se nós não mudarmos o nosso comportamento, ética e moral. Cabe a cada um de nós, principalmente nós aprendermos a amarmos uns aos outros, como irmãos, ajuda mútua.
sem olhar para quem, não importa quem seja. Todo dia colocar a consciência no lugar. O que é que eu fiz de bom para mim hoje? Porque quando eu sou bom, as pessoas chegam em mim. As pessoas vão perguntar para mim. As pessoas, antes de fazer qualquer coisa, vão perguntar para mim. Mas eu tenho que ter alguma coisa para passar para a pessoa. Então, que eu passe os ensinamentos de Jesus. Que a doutrina espírita é baseada em tudo que Jesus ensinou: perdão, amor, caridade. Muita paz para vocês. Até a próxima. Tchau. Bom, me sopraram aqui que são mais de 25 anos de amizade, viu? Gente, perder o ente querido na matéria, isso é inevitável, né? Agora, o que a gente não pode deixar acontecer é perder o ente querido em vida. Então, a hora de se reformar, a hora de mudar é agora, não existe amanhã. E aí, falando isso para vocês, eu também exercito. A doutrina espírita não tem atalho. Doutrina espírita é conhecimento e prática, todos os dias. Ok? Pessoal que está em casa, se não deu tempo de pegar o copinho com água, ainda dá. Gente, vamos para aquele momento de doação maravilhoso que nós temos todas as terças-feiras. Vamos fechando os nossos olhos, nos ajeitando na cadeira da melhor forma possível. Deus nosso Pai, Maria nossa Mãe, Jesus nosso Mestre, nesse momento estamos te agradecendo, Senhor, de coração aberto, pela orientação e auxílio obtido, com as bênçãos necessárias e aliadas ao merecimento do nosso momento. Te pedimos, Pai, que essas bênçãos sejam compartilhadas com todos aqueles irmãos que estão passando por algum sofrimento nesse momento. Luz para os hospitais, luz para os médicos, luz para os asilos, muita luz para os nossos lares, para todos os lugares onde se prega o Evangelho, e luz para o nosso planeta Terra e seus governantes. Te pedimos também, Pai, mais sabedoria, paciência, humildade, força e proteção para enfrentar os obstáculos presentes no caminho terreno. Pedimos ainda, Pai, se for de nosso merecimento, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa colocar em nossa água o fluido necessário para aliviar os males do nosso corpo físico, mental e espiritual, Pai. E assim, ainda nos mantendo de olhos fechados, vamos para a prece de encerramento da noite. Pai nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão da caridade, na paciência e no gesto do perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor, Pai. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades.
Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim, como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me, Pai, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos os mentores que estiveram essa noite conosco, nos direcionando, nos iluminando, nos agraciando com a sua energia. Obrigado a todos. Os trabalhos aqui no centro continuam. E para quem está nas redes sociais, uma ótima noite. Uma maravilhosa semana de muita luz, muita paz. Gente, exercício da prece. Antes de dormir, preparem o seu espírito na ligação com o seu mentor espiritual, para que ele possa te levar para uma escola, para um aprendizado, para um passeio noturno muito agradável. Então sintonize com ele na hora do seu sono, que a hora que a gente está dormindo a gente faz o passeio espiritual, ok? Obrigado, boa noite a todos, até terça-feira, valeu! Obrigado. Obrigado a você por ter vindo, show de bola. Pode depoimento.